Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stanque, dirigente do Templo 15 de Novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. O tema hoje é a responsabilidade mediúnica. A responsabilidade mediúnica. Antes de falar no tema, gostaria de agradecer aos seguidores do canal, meus irmãos, minhas irmãs, dentre eles aqueles que inclusive interagem comigo, deixando comentários, sugestões de temas, perguntas. E hoje em especial eu mando um abraço para a Luluzinha Costa, que encaminhou 3 temas e dentre eles eu selecionei um, que é esse, a respeito da responsabilidade mediúnica, mais precisamente a responsabilidade mediúnica daqueles médiuns que pertencem ou que já fazem parte das correntes de consulta, né? Os chamados médiuns de consulta. Bom, antes de tocar nesse assunto, eu gostaria de lembrar assim, de um vídeo que já foi feito aqui no canal, eu estou deixando o link aqui em cima, falando a respeito da questão do sacerdote na Umbanda, né, ou o sacerdócio na Umbanda. Naquela oportunidade eu falei sobre a preparação sacerdotal como sendo o sacerdote de Umbanda um grau, né? O sacerdote não necessariamente é o dirigente espiritual de uma casa, porque dirigente espiritual, os chamados pais ou mães de santo, na realidade ocupam um cargo e exercem uma função. O sacerdote de Umbanda não necessariamente ele é um dirigente espiritual, porque o sacerdote é aquele preparado para exercer várias funções inerentes a cargos dentro de um mesmo terreiro. Assista um vídeo para compreender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Mas vamos lá, falando sobre a responsabilidade do médium na linha de consulta. A preparação mediúnica dentro do enquadramento religioso, a Umbanda é uma religião, portanto, existe um enquadramento religioso. A prática mediúnica dentro do ambiente de terreiro de Umbanda é uma prática mediúnica que deve respeitar o seu enquadramento religioso, não é simplesmente mediunismo, né? É uma prática específica, porque está inserida dentro da religião. A preparação mediúnica ela vai além do simples desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico dentro do ambiente de Umbanda, ele ou deveria ser, voltado para preparar o médium para atuar juntamente, né, em parceria com consciências superiores, que são os espíritos que se manifestam na Umbanda sob a roupagem de entidades. Também já fiz um vídeo falando sobre essa questão, espíritos e entidades, tá no canal. Então essa preparação mediúnica, ou esse desenvolvimento mediúnico, ele tem o objetivo de preparar o médium para que ele possa atuar conjuntamente, em parceria com essas consciências superiores que se apresentam como caboclos, como pretos velhos, como exus, pombagiras, enfim, baianos, boiadeiros, marinheiros. E existe um sentido e um porquê de que na Umbanda esses espíritos se apresentam sob a roupagem de entidades e com seus arquétipos, que são tipos de personalidade, não é? São todos assuntos que vão se desdobrando. E nesse decorrer, nesse preparar do médium, nesse desenvolver do médium para atuar nesse ambiente com essas especificidades, com as suas especialidades, está também algo que não deve ser menosprezado, que é o desenvolvimento da questão ética e moral. Dentro dessa questão ética e moral vai estar inserido as responsabilidades do médium que em determinado momento do desenvolvimento ele passa a integrar a linha de consultas do terreiro, ou seja, aqueles médiuns, aquele grupo de médiuns que trabalham incorporando as suas entidades para dar as consultas, né,
benzimento, atendimento, as consultas, enfim. Tudo isso muito importante. E dentro dessa importância está a preparação ética e moral. Por isso é que é necessário se observar que o trabalho das entidades ou dos guias, mentores desse médium, em primeiro lugar, é o de auxílio a ele próprio, ao próprio médium, né? Para que ele tenha uma expansão consciencial e que, através dessa expansão consciencial, seja também inserido e compreendido por ele questões éticas e morais. E isso vai definitivamente influenciar nas questões da responsabilidade. Um fato que passa muitas vezes despercebido e está inserido nas questões éticas é o sigilo mediúnico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós vemos nessa preparação mediúnica uma displicência ou uma falta de atenção numa questão que é muito importante, que é a da compreensão de que o médium, e aqui quando eu falo médium, eu estou inserindo qualquer um da corrente, seja do dirigente ao mais novo, né, que já está inserido ali na questão, porque na questão de atendimento. Porque o dirigente, o pai ou mãe de santo, ele também é um médium, né, e ele também dá consultas, né, através dele as entidades dão consulta. Então também está inserido. Então quando se fala médium não há diferenciação, médiums são todos. De perceber que os médiums, nós médiums, nos tornamos ministros religiosos. Por que ministros religiosos? Porque através de nós é ministrado também o sentimento religioso e os princípios, os conceitos, os valores religiosos das nossas tradições, né? Ou da nossa religião, que é a Umbanda, enfim. Todo aquele que trabalha numa difusão, numa disseminação dos conceitos e princípios dos valores religiosos, por si é um ministro religioso, porque ele ministra algo, né? E o que é esse algo? Justamente o conjunto de princípios e valores contidos na Umbanda. Portanto, se tornando um ministro religioso. E o ministro religioso professa um ministério religioso. Então, todo médium de Umbanda que é apto já para participar de uma corrente de atendimento, ele é em si um ministro religioso. Por isso a importância dessa compreensão, inclusive, do alto sacerdócio ou do sacerdote de si mesmo, que também está englobado nessa questão. Bem, como ministro religioso, nós temos uma obrigação de sigilo ministerial ou sigilo religioso. Veja, muitas vezes o que o consulente trata com a entidade, e aqui eu estou falando sobre a questão inclusive da mediunidade consciente, que é a grande parte dos médiuns são, hoje em dia praticamente médiuns inconscientes inexistem. Não vou dizer que não existe, porque existem médiuns que afirmam categoricamente que são inconscientes. Quem sou eu para julgar diferente? Mas nós sabemos que a maioria são inconscientes. Não vou entrar nesse mérito, mas aquilo que é conversado com a entidade pelo consulente, ela tem um caráter confessional. A mesma obrigação de sigilo, por exemplo, que um padre tem, é que o padre católico, ele faz, nos seus votos, ele já faz esse juramento de sigilo, o que nos falta muitas vezes, né? Essa compreensão. Então, aquilo que é conversado pelo consulente com a entidade, ela tem um caráter confessional, que não deve ser ou não pode ser quebrado, né? Então esse negócio do médium que conversa com o consulente, que depois sai falando para todo mundo o que foi falado na conversa, veja, tem uma diferença que muitas vezes eu mesmo posso usar como exemplo um fato ou outro, mas sem dizer a fonte, sem esclarecer qual é a fonte, quem foi aquele consulente, né? Não dando nomes, e usá-lo como exemplo para uma aula ou um workshop, por exemplo, né? Agora, outra questão é ficar falando isso como se fosse fofoca, né?
Então, a guarda daquilo que foi dito pela entidade, pelo consulente à entidade e que tem esse caráter confessional. Isso é tão sério que o Código Penal brasileiro, no seu artigo 154, define como crime a quebra do sigilo ministerial. E pouco se dá valor nisso, ou pouco se dá importância a isso, ou esclarecimento dentro do ambiente religioso umbandista. E nós precisamos estar muito atentos com essa questão, porque, como eu disse, o próprio Código Penal brasileiro define como crime, no seu artigo 154, a quebra do sigilo ministerial. Né? Isso é muito importante. E nós somos ministros religiosos. Precisa ter esse entendimento de que o médium umbandista, ele está inserido no enquadramento religioso, portanto, ele, por estar inserido nesse enquadramento religioso, ele professa uma religião, que tem os seus princípios e os seus valores. E precisa haver essa observância de preceitos legais, inclusive. Então, a responsabilidade mediúnica, ela passa por várias etapas, ou engloba várias circunstâncias. Uma delas é essa do sigilo, o sigilo confessional, o sigilo do que foi tratado numa consulta espiritual. E isso, é claro, também vai se desdobrar, porque não é só o sacerdote dirigente, são todos os médiuns. Médium, portanto, também é um ministro religioso. Fora esse da consulta, ainda há as questões de muitas vezes que um médium da corrente mediúnica leva um assunto ao seu dirigente e o dirigente também quebra o sigilo dessa conversa, ou desse desabafo, ou dessa comunicação, muitas vezes uma orientação, e também depois fica-se sabendo que foi quebrado o sigilo disso. Isso também caracteriza não só a quebra ou a ocorrência de um crime, como também nós devemos ficar atentos sobre as questões éticas e morais, né? Dentro de um ambiente religioso, isso deve ser muito bem definido e muito bem esclarecido. E, seguindo a sugestão da irmã, falando sobre as questões da responsabilidade mediúnica na linha de consulta, eu achei bastante interessante tratar disso e trazendo esse tema, né, para nossa reflexão. Curta, não esqueça de deixar o seu like, curta o vídeo, se inscreva no canal, interaja comigo, comente, curta, compartilhe, me ajude a divulgar o canal Visão Umbandista e a produzi-lo. Encaminhe sua sugestão de tema, suas perguntas, enfim, vamos fazer do canal Visão Umbandista uma rede de consciência e de conversas, né, para nosso esclarecimento e para reflexões. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.